Eu gostaria de aproveitar essa última análise que o senhor fez para pedir à doutora Marília que fizesse uma diferenciação para que os telespectadores possam compreender o que vem a ser uma instituição de autogestão em saúde suplementar, diferenciando-a das demais. O senhor já falou algumas delas, mas é interessante esclarecer que há uma diferença de finalidade, de constituição, de objetivos. Bom, a autogestão no país, ela é determinada, né? São empresas que criam uma estrutura própria para administrar seus próprios planos de saúde. Então, começou muito com grandes empresas que queriam reter talentos profissionais, queriam ficar com seus talentos profissionais e acabaram constituindo, então, o plano de saúde. Porque o plano de saúde, por incrível que pareça, é uma grande atração hoje para o mercado de trabalho. Quer dizer, as pessoas permanecem naquela empresa porque tem um plano de saúde. Um salário indireto. Como salário indireto. E um plano de saúde com uma cobertura ampla, né, uma cobertura muito ampla e um custo menor em relação ao mercado. Comparativamente com os planos de saúde do mercado aberto, os das instituições de autogestão são mais abrangentes? São mais abrangentes. Apesar do rol de procedimentos da INSS, na Lei 9656 existe um rol de procedimentos obrigatório. Então, todos os planos têm que, pelo menos, cobrir aquele rol que eles chamam de mínimo. Aí eu vou dar exemplo. O transplante de rim e córnea, são obrigatórios pela lei. E nós cobrimos outros tipos de transplantes. Por quê? Porque a nossa intenção não é reduzir sinistralidade. Tanto que a nossa sinistralidade é em torno de 95%. 95%, 99%. Porque tudo que entra de receita é revertido em benefício. Na autogestão é assim que acontece. Enquanto os outros mercados, eles têm que controlar essa sinistralidade. Por quê? Quanto mais controlada a sinistralidade, mais eles têm de resultado. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Então, a assistência à saúde é um investimento, como a própria lei fala, eles comercializam, porque eles têm que obter algum resultado com aquilo. Enquanto na autogestão, não. O que entra de receita é revertido em benefício. Por quê? Porque na autogestão, a gestão é participativa. Os próprios beneficiários participam dos conselhos deliberativos das autogestões. Então, eles são financiadores do sistema, eles participam do poder de decisão da empresa e são os próprios beneficiários, são os trabalhadores. Se existem essas diferenças entre a natureza, né, e a finalidade, entre os dois setores que atuam na saúde suplementar, haveria ter também, na visão do senhor, uma diferença no tratamento legal para ambos os casos? Com certeza. Nós acreditamos que essa regulamentação atual, ela pune a atividade do setor, o desenvolvimento de programas de assistência à saúde na área de autogestão. Pune em que sentido? Porque ela compara, ela trata da mesma forma setores que são diferenciados, têm características diferenciadas e têm finalidades diferenciadas. A visão da autogestão é uma visão social, né, de benefício, diferentemente de uma operadora de mercado que tem finalidade lucrativa. Nenhum empresário que opera negócio saúde, certamente vai manter esse negócio se ele passar a ser deficitário, passar a dar resultado negativo, né? E as empresas, ao contrário, elas normalmente acabam por aportar mais capital nessas empresas para que elas possam continuar a assistir os seus empregados, seus associados. Mas elas apresentam por exemplo, os planos de saúde, no caso da autogestão, apresentam resultados negativos que obrigam as empresas a aportar constantemente? Em alguns momentos, sim. Por isso, existe a figura do patrocinador, existe a figura do mantenedor, aquela pessoa jurídica empregadora que oferece o plano de assistência à saúde. E em alguns momentos, por oscilação, com desequilíbrio momentâneo, econômico-financeiro entre receita e despesa, é o que a Marília acabou de ressaltar, a questão da sinistralidade. Quando a despesa é maior que a receita, você tem um caso de alta complexidade, por exemplo, que obriga a um desembolso de recursos financeiros maior do que estava previsto no orçamento daquela entidade, o patrocinador ou o mantenedor vão aportar uma determinada quantia para poder fazer um novo equilíbrio econômico-financeiro. Mas, nesse caso, o tratamento diferenciado ou o tratamento especializado pela lei está obstaculizado por quê? Qual é a dificuldade que existe em quem faz a lei ou mesmo em quem normatiza? Porque a visão é a mesma, ou seja, eu vou tratar
os desiguais de maneira igual. Eu vou exigir garantias econômico-financeiras do mesmo valor que eu vou exigir para uma operadora que está no mercado captando uma poupança popular. Né? Eu vou exigir o mesmo preparo profissional e os mesmos requisitos de capacitação técnica profissional e as condições básicas para os administradores, da mesma maneira que eu estou exigindo para aquele que tem um patrocinador. Ora, a responsabilidade, por exemplo, de um patrocinador, quando indica um representante seu para ocupar uma vaga, uma cadeira numa diretoria ou no conselho, deve ser exclusivamente dele, porque ele que está colocando dinheiro. O risco do negócio é dele, em última análise. Né? Então, por que submeter esse nome, por exemplo, à Agência Nacional de Saúde para que ela referende esse nome? Né? Houve alguns meses atrás uma CPI de plano de saúde aqui no Congresso. Eu queria saber se o setor de autogestão se sentiu contemplado com seus resultados, com as suas recomendações, se vocês puderam participar da maneira como esperavam, apresentando aquilo que é a principal reivindicação do setor. A participação foi ativa. A Unidas esteve presente, foi convocada para dar depoimento lá na CPI dos planos de saúde, estivemos presentes. Então, a participação foi ativa. Só que lá eles conseguiram consolidar várias propostas de todos os segmentos. Todos os segmentos foram convidados a mostrar dados, informações e a mostrar como está funcionando hoje cada segmento. E a autogestão mostrou lá quais os seus diferenciais, levantamentos de utilização e custos, cobertura assistencial que é dada. Então, conseguimos demonstrar, conseguimos mostrar e trazer propostas para a alteração da Lei 9656. Era esse o objetivo final da CPI dos planos de saúde, era além de verificar se havia alguma irregularidade na operação dos planos de saúde, também verificar o que podia fazer para melhorar esse setor, né? Que os beneficiários, como hoje o desembargador, antes da lei, reclamavam muito no judiciário. Só que agora está tudo bem definido, quer dizer, o que tem que constar dos meus regulamentos, eu não falo em contrato, na autogestão não existem contratos entre a operadora e o beneficiário, são regulamentos que ele tem acesso àquele regulamento e que ele participou da confecção daquele regulamento através de seus representantes nos conselhos. Então, quer dizer, hoje a CPI tinha uma proposta de alteração, eles têm hoje construída, saiu lá da CPI, uma proposta de alteração na Lei 9656, só que isso parou, não foi adiante, não avançou no Congresso. Então, quer dizer, parou por quê? Aí é que a gente não sabe dizer, né? A gente não sabe dizer. A informação que a gente tem é que as propostas continuam, foram transformadas em alguns projetos de lei, mas também a pauta está toda trancada, né? Os projetos de lei, pelo menos dessa área, não estão sendo votados. Mas aí me preocupa que no Fórum Jurídico nós tivemos a presença do presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, e que ele falou quais são os projetos de lei passíveis de aprovação. E um deles nos preocupa bastante, que é a questão do projeto de lei que fala do credenciamento universal.